Fala pessoal, neste momento queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Queremos apresentar para vocês New One Market. New One Market é uma empresa especializada em artes e logos. Então, se você está precisando fazer uma logomarca para a sua empresa, entre em contato com o New One Market. Vai lá no Instagram e vai ter uma equipe disponível para lhe assessorar no que for preciso. Às vezes você precisa fazer uma arte rápida para o seu Instagram, para suas redes sociais, vai lá também, entre em contato e você vai ter uma equipe disponível para lhe assessorar. Também queremos agradecer ao nosso patrocinador da indústria de vinho, nosso amigo Júnior. Ele é da terra, fabrica seus produtos aqui mesmo em Arapiraca. Aqueles que estiverem precisando para distribuir, fabricar, rotular indústria de vinhos, com suas pimentas, vinagres de álcools, alhos triturados e temperos condimentados, certo? Também temos a nossa patrocinadora Santos Doces e Salgados. Você que quer fazer seu evento, sua festa, seu casamento, contate ela no Instagram Santos Doces e Salgados, a melhor da região. Também, por último, queremos agradecer a Fé Contábil, Grupo Fé Soluções, grupo esse ao qual tem assessoria de contabilidade, assessoramento em departamentos pessoais, contabilidade fiscal, assessoramento em sistemas comerciais, de contas a pagar, financeiro, as notas fiscais, uma gestão de estoque, juntamente com a certificação digital, ao nome de Elisângela Lima. Ela quem vai fazer suas assinaturas digitais para se protocolar e emitir suas notas fiscais. A sua contabilidade necessita também de certificação digital. E se você quer fazer parte desse momento, ser um dos nossos contribuintes, patrocinadores, entre em contato com a gente, DDI Podcast. Estaremos à disposição e será uma honra fazermos parte desse momento contigo. Olá pessoal, eu sou Flaudísio Andrade e nós estamos em mais um episódio do DDI Podcast. Estou aqui com o Felipe Santos. Fala, Felipe. Fala pessoal, sou Felipe Santos. Vamos lançar hoje mais um episódio do nosso DDI Podcast, né? E hoje o entrevistado do dia hoje é o seu Josenildo. Fica à vontade, seu Josenildo. Muito bem, Felipe. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, ao lado do Flaudísio, do Jean, enfim, de toda a equipe do DDI Podcast. E estarei à disposição de vocês. Seu Josenildo, a gente já quer abrir esse episódio, como de costume. Quem é o senhor Josenildo Souza? Como surgiu essa personalidade? Pode ficar à vontade para se expressar e nos relatar quem é o senhor. Bom, eu sou pernambucano, lá de Caruaru. Com 1 ano de idade, os meus pais vieram residir em Arapiraca e cheguei em Arapiraca com 1 ano de idade. Então, vivi uma vida inteira em Arapiraca. Muito feliz porque pude compartilhar da história de Arapiraca na sua verdadeira essência, né? Tive o privilégio de estudar no Instituto São Luís, na Escola Quintela Cavalcante, no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. Depois, ainda muito jovem, enveredei pelo comércio. Meu pai, minha família de origem comercial, e enveredei pelo comércio. E aqui nós criamos a De Modas e Presentes, o lojão vitrine da cidade. Era uma loja de departamento, uma loja grande que funcionou onde funciona hoje a Caixa Econômica Federal, ali da Praça Manuel André, né, naquela região central da cidade. E sempre com uma ligação profunda com o esporte, muito criança ainda. Aí comecei a frequentar o estádio municipal, que na época era conhecido como Poeirão, né? Porque não existia grama, não existia iluminação no estádio municipal. E, a partir daquele momento, a minha ligação com o esporte me fez o mais jovem diretor de futebol
do ASA de Arapiraca. Então, assim, naquele momento, ainda com 15 anos, fui convidado pelo senhor Antônio Rocha para dirigir a base do ASA. Logo com a desenvoltura, com a boa relação, aí me fizeram o convite para formar na diretoria do profissional. Então, eu me transformei num dirigente muito jovem da agremiação esportiva arapiraquense. Isso foi importante para mim, do ponto de vista de crescimento pessoal, né, E depois, na sequência, fui convidado fui presidente do Léo Clube de Arapiraca, com 15 anos de idade. O Léo Clube era um clube de serviço que tinha aqui em Arapiraca, que era um clube ligado ao Lions Clube. O Lions Clube acolhia os veteranos, os mais velhos, e o Léo Clube era um juvenil, digamos assim, do Lions Clube. Aí eu fui presidente do Léo Clube. Lá, nesse momento, nós, juntamente com um grupo de pessoas de influência na cidade, de jovens, a gente lançou aquela escola que hoje é uma referência para a cidade, que é a escola de Djalma Mateus Santana, lá no fim da primavera. Lá. Hoje não é mais fim, está ali no foco da primavera. Então, aquela escola, se você chegar lá na Djalma, vai encontrar uma placa, e nessa placa vai constar o meu nome. Aí, na sequência, fui convidado pela prefeita Célia Rocha, isso em 1997, para formar na Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo. Aí eu comecei como subsecretário, o secretário era o Elimário Magalhães, e depois disso o Elimário deixou a secretaria, eu assumi na condição de secretário da Indústria e Comércio. Aí depois disso fui secretário de Urbanismo aqui em Arapiraca, de Limpeza Pública, de Iluminação Pública, dos dois juntos. Fui secretário da SMTT em 2 ocasiões. Estou secretário de Esporte no momento, mas já tinha assumido em outra ocasião. Quando o prefeito Luciano Barbosa, hoje atual prefeito, foi vice-governador do estado, eu assumi a governadoria do Agreste, é um órgão que existe aqui em Arapiraca, ligado ao governo do estado, e serve como uma ponte de comunicação para os prefeitos, políticos, população em geral de Arapiraca e da região, para uma conexão com o governo do estado. Então, assumi esse cargo também lá no governo estadual, e atualmente estou secretário de Esportes. Então, o histórico basicamente é esse. O senhor relatou aí que passou por várias secretarias. Dentre as secretarias que o senhor já passou e atuou, qual foi a que foi mais desafiante? Qual o senhor teve situações mais inusitadas e resultados positivos que o senhor trouxe como experiência para o longo da vida? Olha, Flaudício, eu posso lhe afirmar assim, não por soberba, mas graças a Deus, aonde eu passei ficou um marco do trabalho realizado. Isso me dá um prazer muito grande. Mas, assim, desafios no serviço público, eles aparecem assim todo dia, né? Você tem que estar preparado. O fato de ter ocupado vários espaços dentro do serviço público foi bom para o crescimento pessoal, foi bom para a aprendizagem, né? Você, quando fala de uma coisa, você mais ou menos tem a noção do que você viveu, do que você se relacionou. Eu, sinceramente, não tenho essa dificuldade de adaptação. Eu, graças a Deus, eu consigo desenvolver isso com propriedade. Se você me pergunta
assim, qual a secretaria que lhe gerou mais prazer? Talvez pela relação social, pela relação com pessoas, pela relação pessoal, tenha sido a Secretaria de Limpeza Pública. Porque eu trabalhei com mais de 500 servidores. Então, eu liderava mais de 500 pessoas entre garis, margaridas, as pessoas envolvidas com a limpeza pública. E assim, ainda ontem eu recebi uma mensagem de uma servidora, aliás, de duas, que assim, falando da relação, do quanto foi bom aquele momento, e aquilo me gerou muito prazer. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de interagir com as pessoas. E foi legal porque nós fizemos um trabalho de excelência para aquela realidade, para aquele momento, para aquela ocasião. Nós fizemos um trabalho muito bom. Nós cuidamos de Arapiraca muito bem, eu e toda uma equipe, e ouvi em várias ocasiões o prefeito dizer para mim, nem sonhar em terceirizar serviços, porque você, em todas as avaliações, você tem um reconhecimento, o seu trabalho é um trabalho reconhecido e o custo é mínimo em relação a uma possível terceirização. Então, esse foi o que mais me, digamos assim, me inspirou, me deixou, mas são desafios diferentes. Tipo assim, por exemplo, o esporte. Eu nasci no esporte, eu gosto do esporte, eu joguei futebol, eu fui campeão alagoano de handebol, eu tive o privilégio, a alegria de poucos. Teve profissionais que sonharam com esse momento e não tiveram a oportunidade de substituir Ademir da Guia, lá em Porto da Folha, Sergipe. Ademir da Guia, para os mais novos, é tido como um dos grandes nomes do futebol do Brasil. Ele jogou no Palmeiras, naquele momento que o Palmeiras era conhecido como a academia do futebol, com Ademir da Guia, com Dudu, com Luiz Pereira, enfim, com todo esse histórico. Então, assim, eu tive essa oportunidade, uma oportunidade divina, uma oportunidade muito legal. Eu, conforme falei anteriormente, ainda menor, estive lá no Corinthians Paulista, naquele momento da democracia corintiana, com Adilson Monteiro Alves pai, Adilson Monteiro Alves filho, e lá com Sócrates, com Casa Grande, com Caçapava, com toda essa turma, Zé Maria, Vladimir, e eu lá estava negociando com o Corinthians para trazer para o Asa um dos grandes nomes da história do futebol de Alagoas, que foi o goleiro César. Então, eu consegui trazer o César para o Asa, no momento em que o César era referência no Corinthians, titular do Corinthians, mas senti o desejo de voltar para Alagoas. E eu fui lá e convenci o Corinthians, emprestou o César para o Asa a custo zero. A gente conseguiu trazer o César para o Asa a custo zero. O seu Adilson Monteiro Alves, pai, disse assim, você está habilitado a trabalhar no Corinthians, a formar o departamento de futebol do Corinthians, eu, meu filho e você. Então, em janeiro, você pode voltar para São Paulo e assumir um cargo no Corinthians. Mas meu pai tinha acabado de inaugurar essa loja aqui em Arapiraca e eu fiquei receoso em gerar esse desprazer de largar tudo aqui e ir para o Corinthians. Sob o risco de futebol, você sabe como é resultado, é momento, né?
o efeito dominó. Eu digo, a hora que cair os Monteiros aqui, cai um Souza também. Então, eu preferi ficar por aqui. Então, assim, o histórico do esporte, ele é muito gostoso de lidar, né? Eu hoje recebo ligações diárias, assim, de pessoas do mais alto staff da linha esportiva, né? Eu falo com grandes amigos e foi o futebol que me apresentou, foi o mundo da bola, né? Eu tenho uma relação muito próxima com o Ricardo Rocha, que é tetracampeão mundial, um pernambucano aqui de Recife, enfim. E também recebo ligações, como recebi essa noite, do Toninho, um lateral direito que jogou no Asa, lá nos anos 80, e me descobriu nas redes sociais, descobriu meu telefone e me ligou, disse, diretor, aqui é o seu jogador que estive no Asa. Então é um mundo encantador, é um mundo legal, é gostoso. Já a SMTT é um órgão mais complexo do ponto de vista de, digamos assim, de relação pública. A cidade cresce todo dia. As pessoas ainda não têm aquela consciência de obediência ao trânsito, do cuidado com o trânsito, tudo mais, mas ainda assim a gente fez uma gestão de humanização, trabalhou muito bem nas duas passagens da SMTT. Nós chegamos na SMTT e encontramos a SMTT um caos. Eu diria que, como disse em várias ocasiões, a SMTT num estágio assim deplorável, muito ruim administrativamente, motivacional lá embaixo. E a gente trabalhou para levantar a autoestima do agente de trânsito, criamos uma relação que, graças a Deus, hoje é onde a gente se encontra, é o que eu falava todo dia para eles. O dia que eu sair daqui, eu quero encontrar com vocês na rua e a gente poder se olhar, a gente poder se ver. Então, são desafios diferentes, mas assim, eu me adapto muito bem a essa relação do serviço público e me sinto muito feliz. Josenildo, uma dúvida que surgiu. O senhor disse que o seu pai foi um grande empresário aqui na cidade. E como foi o senhor lidar do privado ao público? Sabemos que são viés totalmente diferentes. Na verdade, meu pai chegou aqui em 64. Inclusive, faleceu tem 10 dias hoje. 10 dias hoje. Tornou-se, sem sombra de dúvidas, uma das grandes referências do comércio local. José Severino de Souza, conhecido como Zezé da Casa das Louças. Na verdade, o meu tio veio para Arapiraca, tio Adriano, também em memória, ele veio jogar no Asa. Era muito comum jogador descer de Caruaru para cá para jogar no Asa, né? Muitos, como Cural, como Seba, professor Zezinho Nascimento, muitos de Caruaru desceram para cá. E o meu tio veio. Quando meu tio veio, Adriano se transformou também numa referência de ataque da equipe do Asa. E naquela ocasião, em função da falta de oportunidades e tudo mais, o meu tio incentivou meu pai para que viesse para cá para jogar no Asa. Mas outro tio, por parte da minha mãe, meu tio Zusa, ele já era consolidado comercialmente. E aí disse, não, tu vai para Arapiraca. Arapiraca é uma cidade em franco crescimento. Arapiraca estava despontando como a capital brasileira do fumo, a cultura do fumo era muito forte naquele momento. Você vai para Arapiraca, mas você vai trabalhar no comércio. Eu vou abrir uma loja lá em Arapiraca, você vai gerenciar essa loja e a hora que você estiver adaptado, a hora que você se sentir seguro, eu passo a loja para você. E aí os planos foram outros, né? Meu pai veio com a minha mãe para cá
E meu pai sempre foi assim persistente, trabalhador, um homem de pouca instrução, mas um visionário, um homem inteligente do ponto de vista comercial. E a minha mãe era a grande articuladora do negócio, da relação comercial. Ela quem fazia toda, digamos assim, toda a relação com o público em geral. Aí meu pai veio para cá, abriu uma loja, né, lá no centro comercial da cidade, e na ocasião ele tomou uma decisão. Ele disse para minha mãe, Nitinha, você fica na loja e aos finais de semana, sexta, sábado e domingo, eu vou fazer feira na região. Capela, Cajueiro, Viçosa, Quebrangulo, enfim. E meu pai ia para lá, aos finais de semana, minha mãe ficava na loja e final de semana cuidando da casa e tudo mais. Enfim, foi de uma grande projeção, porque no ramo de louças e alumínio foi uma das grandes referências aqui de Arapiraca, contribuiu consideravelmente para o surgimento do ramo naquela ocasião. Aí começou a viajar para São Paulo para trazer mercadoria, ele falava trazer novidades e tal, porque ia uma vez por mês para São Paulo. Já era uma audácia muito grande para quem vivia no comércio local viajar uma vez por mês para São Paulo para trazer novidades, tudo, mas o comércio era muito efervescente, era muito forte. Aí depois ampliou do varejo para atender ao que chamava na época de comércio grossista, para quem revendia, né? Em atacado. E foi assim, ele definiu como foco criar 4 pontos comerciais. Naquela época, a pessoa ter uma definição de meta dessa natureza. E assim fez para os 4 filhos. Hoje, cada filho tem um ponto comercial no centro de Arapiraca, doado, de mãos beijadas, assim, para os filhos. Era uma coisa de visionário, de quem tinha toda essa capacidade de alcance, né, comercial. Então, fez dessa natureza. E eu sempre fui muito envolvido. Com 10 anos de idade, a gente falava assim, eu quero tomar um combinado, era um sorvete que vendia na Pinguim, era um lanche que tinha ali na Praça Marques. E quando eu falava com ele, ele dizia, não, você vai, mas primeiro você vai no mercado público vender esses copos, ou essas xícaras, ou o que for, esses pratos, alguma coisa. Quando você vier, a gente faz a conta, o que for da loja é da loja, o que for lucro, é seu. Aí, esse foi o grande incentivo de tudo, né? Aí eu ia quase que diariamente para o mercado público. Quando não, ele sempre deu autonomia de estar dentro da loja, de participar ativamente com ele. Ele viajava e dizia, fique aí com sua mãe para ajudar na loja, para tomar conta da loja. Então essa foi a inspiração para o comércio. Mas assim, eu comecei a entender essa minha relação pública quando, com 15 anos, eu fui para o ASA. Então, assim, naquela ocasião, foi a melhor faculdade que eu fiz de relação social, de entendimento, de aprender o manejo da relação. Lidar com jogador não é fácil, né? E eu desenvolvi isso com muita capacidade de desenvolvimento de relação humana. Aí, depois disso, presidente do Léo Clube. Aí, socialmente, isso me trouxe um ganho muito grande, um prazer muito grande de poder trabalhar pela comunidade, de poder trabalhar pelo povo. Aí calhou a oportunidade, quando eu estava no comércio ainda, né?
mas houve um movimento muito forte de crescimento comercial na esfera local em função do avanço, né, do avanço da tecnologia, do avanço das grandes empresas, né, das grandes empresas. E aí eu senti a necessidade e chegou uma oportunidade de negócio para mim que foi boa. Então eu comecei a fazer uma transição do comércio para a vida pública. E historicamente, talvez seja eu a pessoa de Arapiraca que mais tempo tenha e mais cargos tenha ocupado no serviço público do município de Arapiraca. É algo interessante, Felipe, que o senhor Josenildo falou sobre quando surgia o interesse em adquirir algo, o pai do senhor, ele dizia, primeiro tem que trabalhar para poder conseguir, ou seja, sim, ensinava a pescar e não sim, dar o peixe. Não me arrependo disso, foi uma atitude que hoje em dia muitos condenam, né? Muitos condenam, mas era exatamente assim. Às vezes até contrariando o lado mãe, né? Porque a minha mãe, eu chegava na loja todo organizado, tomado banho, bem vestido, tudo mais. Aí minha mãe dizia, não há necessidade disso. Aí ele dizia, não, mas ele tem que ir lá. Então, assim, eu ia para o mercado, voltava, prestava contas, o que era dele, o que era meu, mas, assim, fruto dessa relação, fruto desse entendimento, ele foi um grande incentivador, foi um grande amigo, um grande parceiro de todo dia. E assim, preparou o senhor para a vida. A recompensa foi tão grande que aos 15 anos ele já me deu um carro 0 quilômetro de presente. Então, assim, não tinha como decepcionar, né? Amigos meus que viviam na mesma época, na mesma esfera, com o pai na mesma condição, não tiveram as oportunidades que eu tive, porque ele sempre dizia assim, não, ele faz por onde, né? Meritocracia, né? E assim, a gente fazia isso com cuidado, com atenção. Aí já comecei a trabalhar, era muito primário naquele momento para você conseguir uma ligação para São Paulo, para um fornecedor. Ele me mandava para o sistema telefônico, eu chegava lá 8 da manhã, às vezes saía 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, sem conseguir falar, né? Porque a moça fazia a ligação de lá e a gente ficava esperando. Quando ela conectava, dizia, a ligação está pronta. Diferente do Jean hoje ali, que está só na tecnologia. Então, isso é muito importante. Isso, na formação do homem, eu continuo achando que essa é a melhor alternativa. Por mais que tenha tido avanços, né, mas é importante você se relacionar para aprender. Em outras ocasiões a gente já tinha comentado sobre isso, que hoje os jovens eles não conseguem mais se desenvolver como antes, por meio desse avanço que acaba atrapalhando a relação social dos jovens, comercial dos jovens, né? Tem uma série de leis que impedem impedimentos, né? De impedimentos. E aí acaba que os jovens crescem depressivos, frustrados, não conseguem persistir na vida mediante essa proteção demais. Existe uma bolha, né? Aquela situação. É verdade. Os tempos mudaram, né? Verdadeiramente. O grau de escolaridade do pai do senhor? Meu pai não foi homem de escola. Eu acho que ele nem frequentou escola. É aí onde a gente encaixa mais uma vez aquela fala que a escola da vida ela é muito Sim. mais importante em algumas situações. Ele assinava nome, lia, mas assim, não foi homem de escola porque não teve tempo. Meu pai morava em Caruaru e ele tangia animais lá em Caruaru, né, na família. Então, assim,
teve a felicidade de vir para Arapiraca, por isso eu enfatizo sempre isso. A gente tem uma dívida de gratidão muito grande com Arapiraca. Eu até brinco com os amigos, com o pessoal em geral, que hoje, quando eu vou a Caruaru, eu tenho que subir ao monte para não perder Arapiraca de vista, né? Porque Arapiraca está no nosso coração e assim existe uma dívida de gratidão muito grande pela oportunidade, a conexão divina mesmo, né? De mandá-lo para cá com a minha mãe. E assim, um outro ponto que me chama a atenção, na época a gente morando ali na Rua do Comércio mesmo, na Praça Manuel André, porque a gente morava lá na Praça Manuel André e a loja era na Praça Manuel André. Então, eu vivi tudo aquilo. Eu me lembro de coisas, às vezes os amigos ligam assim, aí Júnior, tu tá ficando velho? Eu disse, não, é porque eu tive a oportunidade de viver. Com 8 anos, com 10 anos, a gente vivia ali em Arapiraca, no centro comercial de Arapiraca, e eu conheci muita coisa, né? Hoje pela manhã, o meu amigo Tony, lá do Canaã, aí me ligou e disse, tu lembra do Vascore? Foi o primeiro supermercado que chegou aqui. Não, eu frequentava o Vascore, porque tinha uma lanchonete assim no piso superior e era o point de relacionamento social da juventude, né? Então a gente ia para lá de tarde comer o pãozinho francês e tal, não sei o que, do Vascore, que foi, junto do Ceia, os primeiros supermercados que chegaram em Arapiraca. Então meu pai, na ocasião, comprou 12 tarefas de terra que, pra você ter uma ideia, antes da ABB, o pessoal lá do comércio falavam assim, ele está ficando louco, vai morar em outra cidade, não sei o quê, aquela coisa, né, toda da pressão psicológica, né? Enfim, quando ele comprou aquelas terras lá, construiu uma casa, a gente mora lá até hoje. Dentro, alcançou de fazer o investimento e hoje ele nos deu a oportunidade de morar em uma região nobre da cidade de Arapiraca. Mas tudo isso fruto da imaginação dele, do tipo visionário dele, do entendimento dele, e palmas para ele, né? O senhor falou sobre grandes jogadores que já passaram pelo ASA, e ontem eu estava com o meu amigo André Panquela, grande empresário do ramo automotivo aqui de Arapiraca, e meu amigo também, pastor Anselmo Ferreira, e eles pediram para mandar um abraço para o senhor, e eles são filhos de Panquela, o jogador do ASA. Ah, que legal. O meu abraço à família Panquela, a todos eles. Eu tenho assim uma consideração muito grande, né, a todos eles. Tive o privilégio de jogar com o Panquela. O Panquela foi um dos grandes nomes da história do ASA, da história do futebol do Nordeste. Fez história no ABC de Natal. Eu lembro quando o ABC veio jogar contra o ASA em Arapiraca, Série B de Campeonato Brasileiro, e o ABC fez uma homenagem ao Panquela aqui em Arapiraca. Então, ali foi sinalizado pela atitude da equipe abecedista a importância do Panquela para o futebol lá do ABC. E depois eu tive a oportunidade de jogar ao lado do Panquela. Bater na bola na qualidade do Panquela, eu não vi outro igual, né? Mesmo com a idade já avançada, né? Mas ele falava assim, Jó, tenha paciência, tenha calma, que ela vai chegar. É só você se posicionar. E esse território aí você conhece, então se posicione. E ele alçava a bola na área. Se eu tivesse bem posicionado, pode ter certeza que era sair para o abraço, porque ele me deixava sempre na cara do gol. Panquela foi uma das grandes pessoas
que eu conheci socialmente e um dos grandes jogadores de referência para a nossa história, para a história do Asa de Arapiraca, foi o velho Panca, como eu falava, o velho Panca. Então, meu abraço aí para toda a família Panquela. O senhor falou sobre algumas secretarias que o senhor passou. E querendo ou não, quando a gente assume determinadas posições, determinados cargos e funções, há necessidade de um grau de confiabilidade. Como é a relação do senhor com o prefeito Luciano Barbosa? Olha, eu diria que tudo na vida você cresce, você estreita a partir do momento em que você vai adquirindo através de atos e atitudes. De atos e atitudes. Eu lhe digo uma coisa assim com toda franqueza. Quando o Luciano chegou em Arapiraca, eu fui convidado pela prefeita Célia Rocha para ser a pessoa de referência do Luciano. Ou seja, ela me disse, eu quero o Luciano andando com você. A Célia era prefeita e estava naquele momento de lançar o nome do Luciano como sucessor da Célia. E assim, eu já tinha ouvido falar na capacidade profissional do Luciano Barbosa. A mãe do Luciano foi minha professora, a dona Deusdete Barbosa. Enfim, existia toda uma conexão, mas não existia essa proximidade, né? Eu era secretário de urbanismo quando o Luciano aqui chegou para fazer esse momento de transição. E ele assumiu a Secretaria de Finanças do município. E a partir daquele momento a gente gerou uma proximidade, né, de confiança, e eu tinha trabalhado os 2 mandatos com a Célia, nos 2 primeiros mandatos da Célia, e trabalhei os 2 mandatos com o Luciano. Quando nós saímos da prefeitura, saímos juntos. E ele aí disse para mim, ele disse, Josa, nós agora somos 2 homens desempregados, né? Acabou o mandato, vamos aguardar uma oportunidade. E a oportunidade que surgiu foi quando ele foi vice-governador. Vice-governador, o Luciano me chama e diz, eu tenho 2 assessorias dentro do seu nível. Então, você escolhe uma das 2 para ir para o Estado comigo. Mas, assim, eu tomo minhas decisões com sensatez, com equilíbrio. Naquele momento, eu estava convivendo com um problema de saúde da minha esposa e eu não podia me ausentar tanto de Arapiraca. Então, eu preferi ficar em Arapiraca do que ir assumir a chefia de gabinete do vice-governador. E ele me disse, eu vou assumir a Secretaria de Educação do Estado e você vai despachar na minha sala, na minha mesa, na minha cadeira. Gordinho, você vai ser o vice-governador do Estado. E assim, é você ter humildade, você ter sensatez, respeito à amizade, respeito ao amigo, ele saber que pode contar comigo. Eu sei que posso contar com ele, né? Agora, nesse momento do meu pai, foi a primeira pessoa que me ligou, foi a primeira pessoa que falou comigo, se dispondo, se colocando à disposição. Então, existe com legitimidade confiança. Nunca foi necessário atitudes de querer ser agradável a ele ou ele a mim. A gente se trata com consideração, com amizade. A partir disso, me tornei amigo da família dele, dos filhos dele, de todos. Então, assim, eu diria que essa conquista ela é fundamental, e, sobretudo, quando existe confiança. Porque tu sabe que no serviço público tem muito dessa coisa do querer agradar, do querer fazer aquela média do dia a dia. E nunca foi necessário, de mim para ele, nem dele para mim. O que houve foi consideração, apreço, amizade e, sobretudo, o desejo de fazer por Arapiraca. Eu sinto o mesmo desejo que ele sente.
Você sabe que ele é incansável, ele quer trabalhar todo dia, de domingo a domingo, né? A gente já saiu 3 da manhã para olhar a obra, a gente já trabalhou fim de semana, sábado, domingo, feriado, dia santo. Enfim, carnaval, nós ficamos o carnaval inteiro no estádio municipal para dar conta, para que o Asa pudesse disputar a Série B do brasileiro. Enfim, eu aprendi a trabalhar, eu aprendi desde cedo a me comprometer com o trabalho. Então, o trabalho não me assusta, né? Não me assusta. Eu tenho 2 meses à frente da Secretaria de Esporte e já com grandes realizações e com o projeto de fazer muito mais durante esse ano de 2024. Seu Josenildo, eu queria parabenizar a sua história e dizer que eu tive a oportunidade... Se você me tratar de seu Josenildo, eu vou lhe tratar de seu Felipe. A gente tem esse sério problema. Todos nós tratamos com o senhor aqui. Pelas nossas idades, né, o respeito, a cultura impostas pelos nossos pais, então todos tratamos com o senhor. Então eu tive a oportunidade desde criança de participar de vários eventos esportistas que a prefeitura ocasionou, como jogos escolares, como corrida da emancipação. Né? Então eu quero parabenizar esse trabalho porque todas as vezes foram muito bem organizados, foram muito bem desenvolvidos e, como eu estava comentando antes da gravação, eu ainda continuo levando as minhas crianças aos jogos escolares. É um dos maiores eventos educativos, esportistas da nossa cidade. Verdadeiramente, fazer o que gosta é sempre muito prazeroso, muito bom. Eu estava na SMTT há 2 meses e pouco. O prefeito me chamou e me disse assim: você quer continuar na SMTT ou você quer assumir a Secretaria de Esporte? Foi papo reto, assim como eu estou te falando. E eu disse a ele, se você me pergunta o que eu quero fazer, naturalmente que eu sei o que eu quero. Mas assim, se você precisa de mim em outro setor, em outra situação, seja claro também e diga o que tem que ser dito, porque eu estou disposto a novos desafios. Veja aí. E aí eu pedi a ele, você dá uma semana para a gente conversar? Ele disse, dou. A você eu dou uma semana. Aí eu disse, tudo bem. Eu fiquei pensando e tal. Aí, 6 dias mais ou menos, ele me ligou e disse, e aí? Vamos para o esporte? Aí eu disse, se é esse o seu desejo, vamos. Posso nomear? Pode. E, de fato, a chave virou assim, de um dia para o outro. Né? Com o Luciano, aconteceu um fato assim, bem interessante. Eu fui secretário duplamente. Eu era secretário de limpeza e iluminação pública, que são 2 itens assim complicados, difíceis, gigantes, e secretário de esporte. Até meio-dia eu tratava de limpeza pública, de iluminação pública, na parte da tarde eu estava lidando com esporte, de competições, dessa coisa, tudo mais e tal, e graças a Deus foi maravilhoso. O que acontece? Quando nós viramos a chave de transporte, de trânsito e tudo mais, que eu vim para o esporte, aí faltava muito pouco para Corrida da Emancipação. Corrida da Emancipação. Por isso que a gente não realizou no dia 30 de outubro. Eu sou defensor que essa corrida aconteça no 30 de outubro, conforme o que ficou determinado por lei e tudo mais e tal. E a gente teve que estender um pouquinho mais o prazo para dar tempo de fazer a logística de organização dos trabalhos todos para a corrida. E nós automaticamente fizemos o dobro de participantes. Nós tínhamos 500, aí dobramos e fizemos já, em pouco tempo, a maior
e dito por quem participou, por quem efetivamente esteve presente, a melhor corrida da história de Arapiraca. Por qual motivo foi a melhor? A maior, pela duplicidade, dobrou o quantitativo, de 500 passou para 1.000 integrantes, né? E de organização, e também pelo cenário lá do Lago da Perucaba. Isso trouxe uma grandeza, trouxe um aspecto assim de relação com a natureza, de importância muito grande. Foi outro ponto assim magnífico. Então fizemos bem feito essa questão da corrida. E esse ano eu quero, no centenário de Arapiraca, trabalhar com antecedência para a gente fazer ainda melhor, ainda maior, entendeu? Ainda melhor e ainda maior. E você fez a questão do jogo, falou dos jogos estudantis, foi efetivamente o maior do estado de Alagoas. Pode ter outra competição, mas assim, escolares, não existe outra competição dessa natureza. E vale dizer uma coisa, teve a nossa participação, teve a nossa parceria, mas assim, foi o empenho de um conjunto de profissionais liderados pelos professores de educação física, né, pelo meu amigo Bruno, né, e contamos também com a parceria da professora Eliette, que é a secretária de Educação. Então, a hora que você junta pessoas, atitudes, atos administrativos que não possuem vaidade, que o interesse é fazer o melhor pelo conjunto de ações do governo, da prefeitura, do prefeito Luciano, a coisa funciona com naturalidade. Então, foi esse conjunto de ações e atitudes administrativas que fizeram com que esse evento acontecesse da forma que aconteceu, da maneira que aconteceu, se tornando uma das grandes referências em todo o estado de Alagoas. Seu Josanido, dá para perceber que o senhor não é porque estou na frente do senhor, o senhor é um cara muito inteligente. Isso é muito bom. Obrigado. E eleva o nível do nosso podcast. Isso é muito bom. Obrigado, de coração. Quando o senhor está falando que tem alguns meses que está à frente da secretaria... Guarde seu raciocínio aí, mas deixa eu falar uma coisa. Eu gostaria logo de fundamentar a minha participação aqui. Eu sou da comunicação, sou locutor, comentarista esportivo. Graças a Deus, me tornei uma das grandes referências de Arapiraca e de todo o estado de Alagoas. Não digo isso por soberba, mas, assim, de fato, acontece algumas coisas na minha vida que só Jesus para explicar, né? Eu guardo seu raciocínio. Eu estava um belo dia aqui, o telefone toca e a moça disse: é da Rede Globo de televisão. Eu quero que você comente o jogo Asa e Paraná pela Série B. Aí eu digo: isso é uma pegadinha, pode ser algum amigo aí que esteja, né? Eu digo: não vou entrar nessa. Eu disse: quem é que cuida para vocês das ações aqui no estado de Alagoas? Ela disse: Madison Delano. Eu digo: então o Madison é meu amigo, pede para o Madison me ligar. Aí o Madison me ligou e disse: Josa, é da Rede Globo, rapaz, atenda, tal, não sei o quê. Eu disse: não, eu atendi, mas desconfiei, né? E aí eu tive a oportunidade de comentar esse Asa e Paraná para o Sport TV, para a Rede Globo de televisão. Então, assim, fui presidente da Associação dos Cronistas Desportivos do Estado de Alagoas. Toda a minha relação é a nível estadual. Domingo eu estava em casa, descansando, e recebo uma mensagem do Alisson, ele forma na equipe de peso da Líder FM. A equipe de peso é uma alusão ao comentarista de peso, né? Então, assim, ter uma equipe com pessoas, com cronistas
da qualidade de Nelson Filho, de André Chalub, de Nazários, dos Nazários, o filho e o pai, enfim, o Aldo César, né? Uma turma toda. E carregar o meu nome, isso é muito prazeroso, é muito bom, é muito importante. Então, de fato, quando eu estava à frente da Associação dos Cronistas, foi uma das coisas que eu fiz, foi criar aqui em Arapiraca o curso para a formação de profissionais, dos radialistas. Então, nós criamos, fui ao sindicato, falei com o meu amigo Paulinho Guedes, trouxe as aulas para Arapiraca para gerar essa aproximação, para gerar essa oportunidade aos profissionais daqui de Arapiraca, porque existia uma dificuldade das pessoas de sair daqui para ter que se formar lá em Maceió. Custo operacional, de viagem, custo do curso, tudo mais. Então eu gerei essa oportunidade. Muitos dos profissionais atuais aqui de Arapiraca estão formados porque nós viabilizamos a vinda do curso para cá. Então, quando o Flaudísio fez o contato comigo, confesso que eu estou conhecendo o Flaudísio agora, estou conhecendo o Felipe agora, mas assim, quando vocês me fizeram a proposta, eu senti confiança. A gente conhece pessoas não só, mas é pela maneira da pessoa, pela maneira como o Flaudísio cuidou da relação, do cuidado, né, do tratamento da relação. Eu disse, não, eu vou lá, primeiro porque é um prazer muito grande estar aqui com vocês, mas também é uma maneira de incentivá-los para que vocês possam desenvolver o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, assim, não só pelo cumprimento da agenda, mas, sobretudo, pelo prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigado. É uma honra para a gente. Com certeza. Trazendo o raciocínio, o senhor está há alguns meses à frente da secretaria e a pergunta é, quais os desafios e como foi que o senhor encontrou a secretaria, quais os desafios, a situação atual e as prospecções futuras da Secretaria do Esporte? Quando o prefeito me convidou, não existia secretaria. Era uma superintendência ligada à Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação tem outras prioridades, fundamentalmente trabalhar a questão relativa ao ensino, ao crescimento dos índices, não é assim? O esporte nunca seria uma prioridade da educação em função de outras prioridades, né? E aí, dado o momento, dado a necessidade, o prefeito sentiu a necessidade de devolver à população a Secretaria de Esporte. Foi quando ele me convidou e disse, vou criar a secretaria, estou criando a secretaria, e no raio, no meu guarda-chuvas, assim, de pessoas do dia a dia, eu enxergo você como uma pessoa capaz de dar a movimentação que a secretaria necessita. E, principalmente, pelo fato da minha relação com o rádio, com a comunicação, de já ter sido secretário de esporte, de ter um entendimento, de conhecer o caminho das pedras. Então, assim, eu nasci dentro do esporte. Eu chegava no estádio municipal 2h30 da tarde para ver o Asa jogar 3h15. Quando não tinha gramado no estádio, quando não tinha iluminação, quando o presidente era Júlio Silva. Então, assim, isso contabiliza muito. Então, assim, não chega de paraquedas, não, amigo. Chega em função do que você construiu ao longo de toda uma história, de toda uma vida. E aí foi quando criou a secretaria. A secretaria, até 31 de dezembro, não teve orçamento. Não teve orçamento. E o que é que acontece? Eu precisava dar o ritmo inicial para não parecer que era sempre o mesmo departamento, a mesma superintendência. Então, nós demos um impulso grande no início, né? Nós fizemos
corrida da emancipação. Nós fizemos também, né, o Viva Motocross, que foi o maior e melhor de toda a história. É um evento que acontece em parceria com o empresário Ricardo, que é um lutador aí pelo esporte, e nós nos engajamos, a gente esteve presente e fizemos um fantástico evento que foi o Viva Motocross, né? Depois disso, nós, paralelamente a isso, nós fizemos aqui no bairro Brasília o beach tennis, que tem pessoas daqui, né? E eu cito o Júlio, é um garoto muito jovem, de 15 anos, 16 anos. O Júlio é a maior referência de todo o estado de Alagoas no beach tennis. As pessoas saem de Delmiro Gouveia, final de semana, para jogar beach tennis em Arapiraca. Então, assim, há uma diversidade muito grande. O esporte não está relacionado só ao futebol. Hoje existe um leque de atividades esportivas muito grande, que isso faz com que você esteja atento a todos os acontecimentos. Aí, paralelamente a isso, nós fizemos no Estádio Municipal uma competição com quase 100 equipes de crianças na faixa etária de 7 a 11 anos, do Fut7. Aí recebemos aqui Atlético Paranaense, Vasco da Gama, Esporte Clube do Recife com as 4 delegações, tudo mais. Então foi um sucesso, assim, uma coisa extremamente importante, motivacional, uma coisa que gera muito prazer, né? Porque você sentia aquela criançada toda ali no movimento, nutrindo a expectativa de poder um dia ser igual a um Zico, a um Júnior Capacete, nos tempos atuais a um Hendrick, a um Vinícius Júnior, tudo mais. Então, assim, você sente o moleque que amarra o cabelinho aqui, que se organiza, que baixa a meia, que levanta o short para parecer com o Gabigol, para não sei para quê. Então, isso é muito importante. Foi, assim, um evento grande, de uma inserção social muito grande, e que a gente conseguiu realizar nesse curto espaço de tempo. Então, a gente vai continuar firme, trabalhando. Lógico que a Prefeitura incentiva as equipes profissionais de Arapiraca, incentiva, mas, logicamente, que o nosso grande trabalho será o esporte como inclusão social, indo lá no Manuel Teles, tirar aquela criançada do tempo ocioso para a prática esportiva, fazer com que eles estejam dentro do conjunto social, que a gente possa formar verdadeiramente o atleta qualificado, mas, sobretudo, o cidadão. Porque se lá na frente não der certo como atleta, ele vai dar certo como cidadão, seja em qual esfera for, seja em qual profissão for. Então, isso é muito importante. E nós vamos trabalhar muito pelo esporte local. Logicamente que, fazendo as atividades, tem um projeto aí que nós vamos trabalhar para que haja crescimento nas oportunidades dos campos, tanto na zona urbana como na zona rural. Houve um sumiço, digamos assim, pelo crescimento, a cidade se espalhou, cresceu muito, e os campos foram desaparecendo. Então, a gente vai tentar descobrir terrenos, espaços, para que esses campos eles sejam mais comuns, né? Para que o incentivo da participação esportiva não precise a criançada sair do seu bairro para ir para outro bairro. É encontrar essa oportunidade dentro do próprio bairro,
né, para buscar no crescimento profissional a sua verdadeira oportunidade. A secretaria funciona ali no CAET, que é o Centro de Apoio às Escolas em Tempo Integral. É um equipamento público que já rodei um bocado por aqui e não consigo enxergar outro espaço, com um ginásio de esporte dentro dos padrões exigidos, com campo de futebol, com piscina, enfim, um equipamento social e esportivo muito importante. Então, é aproveitar aquelas oportunidades, fazer com que as crianças estejam ali participando ativamente. Na hora que, no contraturno da escola, está lá fazendo a natação, fazendo, né, a prática no ginásio, no campo, gerando oportunidades. Eu acho que na hora que você consegue gerar as oportunidades, você abre território para que essa criança possa evoluir e crescer. Seu Josenildo, o senhor que é um comentarista de peso, não apenas pela estética física, mas porque, de fato, há uma diferenciação no grau de inteligência e intelectualidade. Qual a significância do rádio para o senhor Josenildo? O rádio, para mim, foi encantador. O rádio, para mim, a comunicação, para mim, foi uma coisa assim marcante em toda a minha vida. Ano passado eu até nem fiz. Dado os compromissos do dia a dia, tudo mais, mas eu vou voltar. Esse ano eu vou fazer novamente, porque é uma coisa que eu tenho uma conexão muito forte. Eu tive uma oportunidade lá atrás, e não me canso de falar, porque eu frequentava muito a Rádio Novo Nordeste. Era o canal de comunicação que existia aqui em Arapiraca, oficialmente, e nem existia outro tipo de comunicação, porque naquele momento a tecnologia não permitia. E andando na rádio, conversando, tudo mais e tal, aí a turma, Nelson Filho, tudo mais, aí disse: rapaz, tu pode ser um comentarista esportivo. Vamos lá, eu quero nada. Não, bora, quero não. Aí vamos. Aí, assim, na época, ele criou até assim, o comentarista carismático do rádio. Aí depois é que tornou-se de peso. Mas assim, peso não é pelo biotipo, não. Peso é pela opinião, pelo jeito. Certeza disso. Então, aí o Nelson Filho, aí eu fui para a rádio. A primeira vez, eu me lembro que foi aqui em Arapiraca, no estádio municipal. No intervalo do jogo, ele, na tentativa de me deixar mais à vontade, saiu da cabine. Quando eu procurei o Nelson aqui, que não achei, quase desligo o microfone e dou um grito, né? Porque assim, você fica tenso naquela ocasião. E aí, mas ele saiu exatamente para me deixar mais à vontade. Aí dali foi crescendo o gosto, você vai se aprimorando, você vai aprendendo mais e tal. E aí as pessoas começaram a gostar, as pessoas começaram a incentivar, dizer: rapaz, muito bem e tal, tudo mais. Aí eu fiz e me sinto muito feliz, muito contente em poder fazer parte do rádio, hoje como uma referência de poder abrir espaços para outras pessoas, mas o rádio na minha vida é tudo. E assim, eu sinto bastante, por exemplo, a ausência do rádio AM, né? Naquela época, eu tinha em casa 2 rádios Transglobo, daquele grande, que a gente, para sintonizar a Rádio Clube de Pernambuco, a Rádio Globo do Rio de Janeiro, a gente só sintonizava a Globo à noite, a Rádio Clube, Sociedade da Bahia, a Rádio Jornal de Aracaju. Eu sinto muito. A essência do rádio, através da rádio AM. Mudou muito, né? Eu acho que a rádio AM, o rádio AM ficou notável pela maneira como chegava ao ouvinte, pelas reportagens, tudo mais e tal. Hoje a coisa é mais
pragmática, é mais produzida, né? E naquela época era muito natural. Então, assim, o rádio para mim tem um significado muito especial. Aqui em Alagoas, eu trabalhei na Rádio Difusora de Alagoas, na 96 FM, na rádio iniciei pela Novo Nordeste. Aí depois fui para 96 FM, fui para a Difusora de Alagoas, para a Líder FM, né? Equipe de peso, e fiz alguns trabalhos assim esporádicos, mas assim de vínculo mesmo com essas 4 emissoras de todo o estado de Alagoas. Senhor Josenildo, eu costumo sempre dizer, e Felipe é meu parceiro, que vento contrário ele é bom para decolagem. E nós sabemos que em meio a uma vida de sucesso existem os críticos. E como é que o senhor Josenildo lida com as críticas? Eu lido com naturalidade. Até avalio, porque se for uma crítica fundamentada, se for uma crítica que você entenda que aquilo ali tem sentido, você pega até como experiência. Eu não me incomodo. O prefeito Luciano diz assim: Gordinho, eu e você, a gente já tem as costas largas. Então, assim, não vejo com problema. Eu não gosto de injustiça. Eu não gosto de quem quer se promover através do microfone fazendo críticas politizadas por interesse, por necessidade de fazer o tal do cachê extra para agradar o Felipe, para agradar o Flaudísio. Aí, às vezes, o cara faz uma crítica politizada, tudo mais e tal, e para você que está ali, você entende. O melhor é ignorar. Deixar ele lá falar o que ele quiser falar, desde que não falte com respeito, né? Mas, assim, eu acho que cada um... A gente não discorda, eu não discordo tanto, né? Eu não discordo tanto quando comentarista esportivo, que, aliás, é uma função assim, muito cômoda, porque o treinador passa a semana inteira treinando o time, organizando o planejamento da semana, escala o time, tudo mais e tal, não sei o que. Chega lá, aquela porra dá errado, aí o comentarista chega lá e diz: se eu fosse ele, teria feito assim. É muito cômodo, né? Por isso que eu digo que a posição do cronista esportivo, é por isso que eu consegui adquirir confiança. Eu sempre tenho cuidado. Eu não posso falar diferente do que está acontecendo no campo de jogo, porque tem aquele torcedor que vai para o campo e leva o radinho e fica lá ouvindo. Se eu disser diferente, lá de baixo ele vai dizer: esse gordo filha da puta tá falando o que não deve aí, né? Assim, como sempre costumo falar, tudo que é bom dura pouco, né? E como é bom conversar com alguém inteligente. Você ia falar? Já nos aproximando do fim, eu queria que o senhor deixasse... Rapaz, não tem nem prorrogação. Queria que o senhor deixasse uma mensagem, uma dedicação aos jovens, que é esses que estão batalhando a educação e também ao esporte, para chegar numa formação de cidadão. Qual a mensagem que o senhor deixa? Inspiração, já visto que o senhor é uma referência, tanto na sua posição como na sua família. Todos são referência nessa cidade. E aproveitando, eu queria que o senhor pegasse esse gancho aí e desse um conselho para esses 2 meninos que estão iniciando na comunicação. O conselho é o que eu falei há pouco. É fazer a coisa com propriedade, fazer a coisa com o cuidado que a comunicação necessita, né? Não transformar o podcast de vocês em uma atividade que possa trazer assim avaliações negativas. Pode polemizar, pode discordar, pode conversar, mas assim o equilíbrio da comunicação ele é super importante. Então, eu acho que o equilíbrio na condução do que vocês estão fazendo e com propriedade
é elementar, é fundamental para que isso possa trazer o crescimento que vocês sonham. E acho que está indo muito bem. Eu tive a oportunidade de acompanhar aqui o Dr. Jandi. Sim, não foi? O primeiro. Dr. Jandi, que Abriu... é um grande amigo. Nosso né? amigo e cliente. Depois, Alves Correia. Sim, né? foi o último. Que é um grande comunicador, um grande amigo, aquele jeitão dele. E eu estou sendo o terceiro. É assim? Hoje já é o quinto episódio. É o quinto, né? Já tivemos... Bom, eu acompanhei esses 3. Tivemos o presidente e o ex-presidente da OAB, Dr. Hector. Martins. E o Martins. O empresário da cidade. E tivemos o coach, que foi o Alcemir Júnior, não foi? Tá. Então, legal. Eu acho que vocês estão no caminho certo. Se dediquem com propriedade, se preparem. Cada entrevistado requer um cuidado diferente. Então, assim, é se preparar, buscar um pouco da história antes de iniciar, e vocês com certeza irão lograr o sucesso que vocês tanto sonham. E assim, com relação ao que você colocou, dizer para a criançada que a escola, o estudo é fundamental em todos os segmentos. Não adianta, eu tenho dito isso com muita frequência. Eu já disse isso para radialista, que quis ser só radialista. Eu disse, não vai. Faça um paralelo de uma formação diferente para você ter os dois. E o rádio você vai matar o seu desejo, a sua vontade, né? Da comunicação. Aí você agrega os resultados. Já disse isso para radialista. Na formação das crianças, eu tenho dito isso com muita propriedade. Vamos fazer algumas palestras, trazer algumas pessoas de referência, porque é importante que a criançada crie essa expectativa de ser o jogador, de ser o novo Hendrick, de ser o novo Vinícius Júnior, mas é necessário que busque, através dos ensinamentos da escola, a formação do cidadão. Tá aí o Hendrick. Foi uma maravilha ver como esse garoto chegou preparado lá onde chegou. Se não tivesse preparado, com certeza iria passar vergonha, iria servir de chacota, mas ele chegou afinado, chegou pronto. Então, eu acho que a formação do cidadão, em paralelo ao crescimento profissional, ela é fundamental, e disso a criançada não pode abrir mão. Então tem que ter o gerenciamento e o acompanhamento da família, os pais, as mães, sempre no lado a lado, acompanhando, vendo o que está acontecendo, quem está gerenciando a escolinha do seu filho e tal, porque tem muita gente no meio que promove coisas que não tem a ver. Então é importante que esse cuidado para a formação da criança seja fundamental e elementar. Seu Josenildo, já partindo para o final, a gente sempre costuma, com os nossos convidados, fazer um bate e volta com algumas perguntas. E eu já queria fazer com o senhor um time. Asa de Arapiraca. Asa de Arapiraca, isso já esperava. Poderia ser diferente. Um lugar. Arapiraca. Uma peça de roupa. Uma peça de roupa? Uma boa camisa, né? Boa camisa. Uma boa camisa. Uma Acho música. que traz uma apresentação, né? Uma música. Nordestina. Nordestina. Né? Uma nordestina, eu acho legal. Não necessariamente o forró na expressão da palavra, mas tem muita coisa boa pra gente aqui, né? Bacana. Um nome. Um nome? Sim. José Severino de Souza, o Zezé da Casa das Louças. Bacana. Uma secretaria. Dentre todas as secretarias que o senhor já passou. Uma secretaria, você agora... O conjunto do que eu fiz, cara. Isso foi muito importante, entendeu? Conforme eu já deixei, nas entrelinhas eu já disse isso aqui lá atrás, mas assim, eu gosto muito da relação que eu tive por onde passei. O mais importante é você, por exemplo, agora, no momento da solenidade de
de sepultamento do meu pai, eu levantar a cabeça e ver pessoas de quando eu comecei lá em 97 e pessoas dos tempos atuais. Aí eu olho e digo, aquele trabalhou comigo no urbanismo, aquele trabalhou comigo na limpeza pública, aquele trabalhou comigo na iluminação pública, aquele trabalhou comigo no esporte, na SMTT. Então, acho que esse conjunto é o que me faz ser feliz. Josenildo, um livro. Um livro... eu li quando criança, na escola Quintela Cavalcante. Quem me orientou a ler esse livro foi a professora Aidil. Vidas Secas. Vidas Secas, Graciliano. Graciliano Ramos. Que bacana. Qual é a relação do senhor Josenildo com Deus? Total. Sem Deus não existe vida, cara. É preciso estar conectado com Ele. E eu ando com Ele porque sinto que Ele está comigo em todas as ocasiões. Às vezes até aperta, às vezes está assim, mas Ele sempre chega na hora certa. E Deus está no comando de tudo. Que bacana. E para finalizar, o que é a vida para o senhor Josenildo? A vida, para mim, eu gostaria até, inclusive, nesse momento, antes de encerrar, você me perguntou quem é o Josenildo, eu acabei conversando aqui e não falei, mas eu não quero sair daqui sem falar. Eu fui casado com Márcia Tenório, ela faleceu há 5 anos, está completando 6 anos agora em fevereiro. Tenho 3 filhos, o Kiko, aliás, pela ordem, a Kika, o Kiko e o Júnior. São os meus 3 filhos. A vida é você poder viver bem com a família, a vida é você saber que fazer o bem ao próximo, estabelecer uma relação social de respeito, de consideração, de amizade. A vida, para mim, é viver do seu jeito, da sua maneira. Às vezes você pode até ser ignorado. A pessoa diz, mas assim, podia estar fazendo isso socialmente, mas é você fazer o que você gosta. Então a vida é você estar de bem com você mesmo. Bacana, bacana. Sr. Josenildo, desde já eu quero agradecer pela sua presença e deixar aqui. E, Felipe, considerações finais. Dizer que foi uma honra o senhor aceitar nosso convite, né? Somos jovens e nos inspiramos. Mas eu também sou jovem. Eu também nos sou inspiramos jovem. em referências como o senhor. Obrigado. Né? Tradicionalmente, veio lá de trás, montou o comercial, foi para o serviço público. E são olhares que eu e meu amigo Flaudizo, nós olhamos diferencialmente. Hoje nós praticamente lidamos com o setor privado, mas o setor público, ele nos espera que nós vamos chegar lá. Sim, Se Deus quiser. Aí eu quero agradecer a todos os telespectadores que estão nos assistindo, quero agradecer a todos os nossos patrocinadores e a nossa figura ilustre que esteve presente e falou toda essa linda trajetória nesse momento. Já fiz aqui, não podia encerrar sem uma coisa do gordo, né? Mas é a tua água com gás. Sr. Josenildo, considerações finais. Não, eu agradeço assim do fundo do coração a vocês pela oportunidade, pelo prazer de estar aqui com vocês, de poder abrir esse momento através desse podcast, ficar torcendo para que ele possa ganhar a projeção que vocês imaginam. Contem comigo, estarei sempre à disposição de vocês e muito feliz, muito feliz. Foi uma manhã assim muito, muito legal, muito importante para a gente começar o dia sentindo essa energia. E quando a gente fala em referência, quando eu cheguei aqui, que a gente se apresentou, aí ele disse, meu nome é Flaudísio. Aí eu perguntei, é alguma coisa relacionada ao Flaudísio Barbosa? Então, assim, quando você faz, que deixa o marco, que o Flaudísio deixou, a gente faz a conexão direta, né? Faz a conexão direta. Então, foi muito importante. E, assim, eu estou muito feliz. E acho que o papo foi legal, foi tão bom que acabou rápido.
Pois é, pessoal, nós queremos agradecer você que está nos assistindo. Como o Felipe bem falou, se você quiser ser um dos nossos patrocinadores, nos ajudar para manter esse propósito e esse projeto por mais longos episódios, nós contamos com você. Sou Josenildo, muito obrigado. Obrigado de coração. É muito bom estar numa mesa com pessoas inteligentes e o senhor é uma delas. Obrigado de coração. Foi um prazer enorme. Obrigado, Felipe. Que Deus te abençoe. Tamo junto. Valeu, Jean. Valeu você que nos assiste. Valeu.